A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão. Sabe, em 1938, com um pequeno grupo de atores e um texto de ficção científica nas rádios CBS dos Estados Unidos, Orson Welles descreveu aquilo que seria uma invasão alienígena acontecendo em tempo real, para o desespero de milhares de americanos que estavam ouvindo aquela rádio e acreditavam que realmente aquilo não se tratava de uma ficção, mas de uma realidade que estava acontecendo de verdade. Os marcianos não chegaram, mas o pavor se institucionalizou. No seu livro A Cultura do Medo, Barry Grasner fala sobre o fenômeno da medocultura. Medocultura. Para ele, existem pessoas que desejam que as outras pessoas fiquem com medo. Os políticos vendiam antes esperança e progresso, hoje estão se apoiando no medo. Segmentos da mídia, o tempo todo, criam um ambiente de bombardeio ininterrupto de notícias estimulantes que geram pânico, pavor. Nosso sistema límbico fica acordado do tipo, enfrente ou fuja. Então ficamos em estado de atenção, de alerta. Quem são as pessoas que se beneficiam desse comércio do medo? Comércio do medo. As indústrias de segurança ganham bastante dinheiro, é verdade. Quanto você pagou pelos extintores para veículos que você não precisa mais usá-los? E ninguém veio reembolsar esse dinheiro. E nem pediram desculpas. Para que servem sabonetes antibacterianos? Se você usá-los demais, você vai ficar bastante vulnerável às bactérias. Mas trata-se de uma indústria de $1 bilhão. Os cultores do medo fazem com que os problemas reais sejam ignorados. É aquilo que nós chamamos de uma cortina de fumaça. O que realmente importa está passando desapercebido. As taxas de criminalidade caem 20% e as notícias sobre violência crescem 200%. Ouvimos sobre epidemias devastadoras. Vemos reportagens histéricas sobre crianças desaparecendo. Então segure seu filho e não deixe ele brincar mais no parque. Temos perigos tecnológicos do tipo Terminator, o exterminador do futuro, com computadores que vão ficar mais inteligentes do que nós e vão tomar conta do mundo. E os alimentos que provocam câncer. É a cancerfobia. A violência está tomando conta das ruas da cidade. Se esconda. Papai, ele assistiu um programa na TV chamado Aqui e Agora. E uma vez eu peguei o carro e falei, papai, estou indo para São Paulo. Como? Você vai para aquela terra? Está todo mundo morrendo lá. Eu vi na televisão, as pessoas estão se matando. E eu fui para São Paulo e voltei, graças a Deus. Na verdade, eu estava em São Paulo agora de manhã, estava pregando na nossa comunidade das nações. Lá tinham 110 pessoas no culto. Nós inauguramos a igreja. Eu fui ontem à noite, no último voo, e voltei hoje, já estou aqui pregando, para você ver as coisas como estão acontecendo. E graças a Deus, continuo vivo também. Nós sofremos cada vez mais por motivos menos reais. Não é à toa que exista tanta gente se matando por aí. E na maioria das vezes elas se matam por problemas imaginários. Elas adoecem na alma porque não conseguem enxergar os detalhes importantes da vida que merecem nossa atenção. Celebrar o vento, a brisa, o orvalho, a chuva,
a água torneral que você bebe, fazer de um momento especial, ter gratidão pelo alimento, sem olhar para o bife do vizinho que é maior do que o seu e ficar reclamando. Quando você é capaz de celebrar os pequenos aspectos da vida e você desenvolve gratidão, você se vacina contra esse vírus da insatisfação que está ceifando vidas. Há mais pessoas hoje se matando do que pessoas morrendo de guerra. O que há de errado na nossa geração? Adam Phillips é considerado o sucessor de Freud. Ele mora em Notting Hill, em Londres, e ele disse que a humanidade nunca foi tão infeliz. Apesar de todos os recursos tecnológicos, as pessoas estão se dopando para ver a vida passar. Ansiolíticos, antidepressivos, as pílulas da felicidade, Prozac, Cymbalta. É um bom negócio hoje ser sócio da indústria farmacêutica no que se refere a antidepressivos. E parece que há, sem teorias da conspiração, um verdadeiro exagero na medicação das pessoas. O que há de errado com a geração Y, que segundo muita gente é a geração Peter Pan, que esqueceu-se de crescer, que se recusou a crescer? Eu olho para trás, eu sou da geração X, eu não consigo lembrar de nenhum dos meus conhecidos que tenha se matado. O que aconteceu conosco? Uma geração que não aceita ser contrariada. Frágil para qualquer tipo de desafio. Revolucionários danoninho. Vão para uma escola, cortam a luz e a água. Coitadinho dos meninos, ocuparam a escola. É fácil, volta para casa. Não tem água, não tem luz, volta para casa. Que revolução é essa que não consegue ficar sem água e sem energia? Amigos, desconfie das pessoas que estão lucrando com a sua dor. Há terapeutas criando codependência com seus pacientes. Eles não desmamam. Eles não estabelecem processos onde as pessoas possam ficar livres desses remédios. Há discipuladores, manipuladores, que não deixam as pessoas ter opinião. Está tenso aqui hoje. Eu vim aqui hoje lhe dizer, escolha a sua história e escolha o seu papel nessa história. Escolha o seu personagem. Cada um de nós terá que escolher de qual história fará parte e qual o nosso papel dentro dessa história. Recentemente, a apresentadora Anna Hickman foi abordada por um fã armado que acreditava que o que ela escrevia nas redes sociais era direcionado a ele. O resultado final disso foi a morte desse fã pelo cunhado de Anna Hickman. Ele estava armado com um revólver em punho, até que foi desarmado, rendido, morto. Nas redes sociais hoje nós temos uma verdadeira guerra. Eu acho que a gente deveria ter um jejum de rede social. É incrível. Estamos cheios de rótulos. Se você não concorda comigo, você é fascista, nazista. Agora tem o isentão, da isentosfera, o comunista, que sempre existiu. Temos pessoas hoje que, se você discorda delas, você não pode ser uma boa pessoa. Se você não concorda comigo, você é uma má pessoa. É assim que as pessoas operam nos polos, nos extremos.
Porque os extremos se retroalimentam. Eles se precisam e eles se bastam. É a ideia radical de nós contra eles. Não existe meio termo. Ronald Reagan, o presidente americano, disse: se alguma pessoa discorda de mim em 20%, eu tenho um aliado 80% comigo. Escolha sua história. Escolha seu papel na história. Essa semana eu assisti em casa o novo filme do King Kong, A Ilha da Caveira. É de 2017, mas para mim era novo. Dessa vez o macaco gigante, o grande macaco, mora numa ilha distante no Pacífico, cheia de monstros subterrâneos e muitos perigos. Uma expedição então tem o objetivo de encontrar essa ilha que está cercada de nuvens obscuras, de tempestades, de escuridão. Então os helicópteros chegam jogando suas bombas, acordam os monstros submersos e desafiam o rei da parada, King Kong, o rei do pedaço. Logo ele derruba os helicópteros, mata muita gente. Entenda que o nosso imaginário coletivo tem muitos arquétipos. King Kong é um deles. Fez sucesso, atingiu um alvo. Eu estudo a origem das ideias. E por que elas tocam tanto no nosso individual, no nosso ser individual e também no nosso consciente coletivo. Nós criamos, por vezes, as nossas ilhas da caveira, com seus monstros, e nos tornamos o King Kong para lidar com os nossos medos imaginários. No filme, todo o ecossistema da ilha depende de King Kong. Se ele morrer, a ilha morre. Eu vim aqui dizer, deixa King Kong morrer para a ilha desaparecer. E todo mundo tem que trabalhar para o macaco ficar vivo, para a ilha permanecer. O problema é que essa ilha, por vezes, é criada por nós como um ambiente imaginário de guerras que não existem. E para lidar com esses seres submersos da nossa existência, nós começamos a criar esse grande macaco. Criamos monstros imaginários para posar de heróis, ainda que sejamos macacos gigantes. Há muita gente hoje fazendo papel de vítima. E uma vítima, naturalmente, é um manipulador, que não manipula pela força, mas pela fraqueza. Cada um de nós vai ter que escolher qual é a nossa história e que personagem nós vamos representar, apresentar ao mundo. Nós vamos ter que escolher as batalhas que nós vamos lutar, que inimigos vamos eleger para nós. Nós temos uma guerra imaginária acontecendo agora no mundo. Se nós pudéssemos separar o que é real e o que é imaginário, nós seríamos muito mais felizes. É a moça que não quer se casar porque acha que vai repetir a infelicidade da mãe. É o rapaz que contou uma história para si de impotência, que acha que não vai dar conta, então não vai valer a pena. Introjetado no seu consciente ou inconsciente, no seu espírito, na sua alma, está a ideia de incapacidade. E ele começa a se sabotar. É o marido que arrumou uma história de que a esposa está lhe traindo. E se não está agora, vai trair. Lá na frente, algum dia. Você está me traindo, né? Não, não estou. Mas você vai me trair. Eu tenho certeza. Você sabe, Philip Dick escreveu um conto que se tornou filme, chamado Minority Reporter. Onde, no filme, Tom Cruise é um agente da divisão pré-crime, uma agência especializada em prender pessoas antes de cometer os crimes, com um conhecimento prévio, dado pelos videntes precogs. Cruise captura muitos acusados, até que ele mesmo é acusado de cometer um crime no futuro. Há muita gente punindo outros por crimes que não aconteceram, mas quem sabe pode acontecer um dia.
É muita doença para uma civilização só. No Brasil, nós já criamos diversos problemas. Armamos as pessoas com falsos argumentos e polarizamos a sociedade. Nós nunca vivemos um apartheid social no Brasil. Não existe isso aqui. Eu só sei que você é negro até que você me diga que é negro. Porque para mim você é ser humano. E nós não fazemos distinção, normalmente, de quem é branco, de quem é negro, de quem é amarelo. Ah, mas não existem racistas no Brasil. Acredite, existe, mas é uma grande minoria. Só que a minoria é muito barulhenta e a maioria é silenciosa. Qual é a sua história? Qual é o seu papel? Com quem estamos conversando? Naquele filme, hoje é o dia dos filmes, Fragmentado, você assistiu? O psicólogo gosta de assistir o filme. Ele tem 23 personalidades e a 24ª está aparecendo. É a fera. E é incrível você conversar com alguém assim, que você pergunta, com quem que eu estou conversando agora? Acredite, na Bíblia a gente só tem duas opções. A gente conversa com a carne ou com o espírito. É a história de Abigail e Davi. Davi está pronto para matar Nabal. Está possesso de ira. Nabal o desafiou, mexeu com seus instintos primitivos. Então Davi se arma, levanta os soldados e diz, agora ele vai ferver. No caminho ele encontra Abigail com presentes que diz para ele, meu senhor, o senhor será rei. E quando o senhor olhar para trás, o senhor vai ficar com tanta vergonha se o senhor fizer isso. Ela não falou com o assassino, ela falou com o rei. Ela não falou com o idiota, ela falou com o inteligente e o sábio. Mulheres, deixa eu lhe dar uma chave essa noite. Seu marido tem o modo idiota e o modo príncipe. E normalmente é você quem vira essa chave. Se você falar com o idiota vai responder. Portanto, converse com o príncipe. Escolha a sua história, escolha seu papel e mostre a melhor história e o melhor papel às pessoas ao seu redor. Isso é a essência do que é o profético. Profético não é ficar aí, balá, 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 não. Profético é mostrar o melhor papel das pessoas. É dizer a elas o melhor que elas podem se tornar, ainda que seja assim uma espetada. Do tipo, você é melhor que isso, diz o Senhor. A propósito, Davi, depois que ouviu Abigail, falou, qual é o seu telefone, senhora? Essa mulher deve ter um telefone para falar com ela. Aí no outro dia o marido caiu duro, ele casou com ela, esperto ele. O profético, na essência, é despertar o melhor papel das pessoas. É isso que uma liderança faz. Acorda o que há de melhor nas pessoas. Liderança é isso, é potencializar o indivíduo. Não é colocá-lo numa caixinha e fazer dele um manipulado. Mas acordar seus dons. Está intimidado hoje, pode celebrar, me ajuda aí. Você pode fazer melhor. Qual é a sua história? Qual é a história que você decidiu fazer parte? Qual é o seu papel? Qual é o seu personagem? Pessoas manipuladoras adoecem a todos ao redor. Uma vítima adoece todo mundo ao redor. Pessoas manipuladoras são as piores pessoas que eu conheço. Hitler
criou um mundo para si, uma ilha da caveira, onde existia um inimigo imaginário que deveria ser destruído, inimigos submersos por um projeto de poder. Então Hitler, porque o King Kong é assim, ele mata todo mundo que joga as bombas nas suas fantasias. Se você não quiser me adorar como um Deus, você vai sair do meu filme. Em proporções bem menores do que Hitler, nós criamos inimigos imaginários na nossa ilha da caveira no Pacífico da alma. No filme King Kong, um soldado diz aos demais: às vezes um inimigo não existe até que comecemos a procurar por ele. Você acaba encontrando o que você procura. Medos criam situações. É o sujeito que casou com a senhorita, que se tornou sua esposa e que tinha medo de ladrão. Então, todos os dias, a partir do primeiro dia, na lua de mel, querido, tem um ladrão lá embaixo. Ele desce, olha tudo, não tem ladrão. Segundo dia, querido, 3 horas da manhã, tem um ladrão lá embaixo. Então ele desce, faz até barulho, para deixar ela segura de que não existe ladrão. 7 dias se passaram, a mesma coisa. 30 dias se passaram, todos os dias, querido, tem um ladrão lá embaixo. Passaram-se 20 anos. Querido, tem um ladrão lá embaixo. Ele desceu, e dessa vez tinha um ladrão. E quando o ladrão tentou correr, ele olhou para o ladrão. Por favor, fique. Eu vou lhe mandar um cheque todo mês. Minha esposa está há 20 anos querendo te conhecer. E eu preciso apresentar você a ela. Medos trazem inimigos imaginários que nós, por vezes, fazemos tudo para materializá-los. Nós começamos a provocar aquilo que nós tememos. Se por um lado existem aqueles que negam problemas reais, vou repetir, existem aqueles que negam problemas reais, nós temos aqueles que estão lutando batalhas que não existem. Estamos indo a guerras que não são nossas. É Josias e Necó. Batalha de Carquemes está pronto para definir a Babilônia como o grande poderio mundial. 605 a.C. Mas antes disso, Josias, um grande rei, um homem de Deus, temente a Deus, conhecedor das Escrituras, foi para uma guerra contra Necó, que Deus tinha dito milênios antes que ela não podia acontecer. Lembre-se, os egípcios que agora vistes, olhe de novo, porque você nunca mais os verá outra vez. Êxodo capítulo 14, verso 13 e 14. Aquela era uma batalha vencida. Israel não deveria lutar contra os egípcios. Necó disse para Josias: eu não quero lutar contra você, fique onde você está. E Josias, vencido pelo 8º pecado capital, deveria ser a teimosia, foi lutar numa batalha que Deus não o chamou para lutar e morreu.
Ei, o grande rei Josias, o melhor de todos os reis depois de Davi, morreu numa guerra que ele não deveria estar. Aquela era uma batalha de tempos passados. Aquele era um inimigo de outra estação. O medo cria muitas histórias. Há um provérbio romano que diz que um homem corajoso morre uma só vez, mas um covarde morre 1000 tipos de morte. Porque todo dia ele está pensando como ele vai morrer e criando histórias na sua cabeça. Mark Twain disse: passei por muitas coisas difíceis na vida, e alguma delas realmente me aconteceu. Há pessoas com uma consciência fértil para as coisas das trevas. Pessoas que estão oprimidas e que ainda chamam isso de ministério profético. Elas têm um terceiro olho aqui, que tem que dar um tapa nele, botar um adesivo nele. Porque elas estão vendo o que elas não deveriam ver. Vultos, assombrações, demônios. Elas falam: eu vi um demônio, eu vi um demônio. Se você viu um demônio, olhe um pouquinho assim em cima, porque você vai ver o anjo. Porque o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. A propósito, ficar vendo demônio é opressão. Não estou dizendo que você não possa ter colisões, combates, enfrentamentos. Nós temos isso. Essa semana eu tive enfrentamento e eu tenho certeza que era também por causa da nossa igreja em São Paulo. Deus abriu uma grande porta para nós. Eu estou muito animado com isso. Bill Johnson fala sobre a consciência da presença. Ele escreveu um livro maravilhoso. Não sei como é que a gente não publicou esse livro. Onde é que você estava, Paulinho? A presença. Que livro maravilhoso. É um dos 10 top que eu li até hoje. Como carregar uma pomba no ombro. Como carregar uma pomba na cabeça. Como carregar a presença de Deus. E ele disse que ao deitar em seu leito ou estar sob lutas e dificuldades, ele exercitava dentro dele a consciência da presença. Diga comigo, consciência da presença. É procurar Deus. Onde está Deus? Ele está aqui. Eu preciso vê-lo. O salmista diz, na verdade, o autor de Provérbios diz: reconhece ao Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconhecer Deus é: onde é que Deus está nessa luta? Se você ver Deus na luta, você tem a porta de saída da luta. Portanto, feche as portas onde as histórias ruins ganham acesso ao seu coração. Quais são as portas que permitem você ficar oprimido? Se você assiste filme de terror, você merece. Escolha a sua história. Escolha seu personagem. Escolha seu elenco. Você pegou? As pessoas que influenciam sua vida são seus co-roteiristas. Eles têm um enorme poder em sua tomada de decisões. Eu quero estar no meio dos profetas. É assim que eu me inspiro. Comunhão, intimidade é algo bem sério. Josafá, o rei reto, homem de Deus, casou seu filho com a filha de Jezabel. Como é que é o nome da sua sogra? Jezabel. Meu Deus do céu. Jezabel, a tua sogra.
Então Acabe chama Josafá e fala assim, 2 Crônicas 18, diz assim: vamos lutar em Ramote de Gileade comigo. E Josafá fala: nós estamos aliançados, tal é a tua batalha. Quem são os seus inimigos? São os meus inimigos. Vamos juntos, mas antes vamos consultar o Senhor. Há algum profeta? Então Acabe disse: tem 400, traz todo mundo. Gente, os 400 profetas trazem uma mesma palavra. E quando 400 teólogos concordam numa mesma palavra, alguma coisa muito errada. Josafá fica super desconfiado e diz assim: não tem mais outro profeta? E Acabe diz: tem, mas esse só fala mal de mim. O nome dele é Micaías. Então ele chama Micaías, tem toda aquela situação, porque o profeta, pode ir, vocês vão lá. E Josafá fala: não, fala a verdade. No final de tudo, Micaías disse que não era para ir. E Josafá foi. E ele disse que Acabe ia morrer na guerra. Acabe, esperto, mandou Josafá se vestir com as roupas reais e foi disfarçado. Josafá tomou uma corredeira no meio da guerra. Quase morreu, porque esse é o resultado de pessoas que entram no juízo dos outros. É por isso que sociedade é uma coisa séria. É por isso que entrar no barco de Jonas dá ruim. Por que o barco está afundando? Consulta aí o Senhor. É o Jonas que está aqui. E aí você começa a ver cristão levando sova de pagão. Quem é o teu Deus? Ele criou os céus e a terra. E o que você está fazendo? Eu estou fugindo dele. Como você pode fugir de um Deus que criou os céus e a terra? Joga Jonas para fora do barco, o que acontece? A tempestade acalma. Eu quero lhe afirmar, homem casado, mulher casada, Jonas não é teu marido nem sua esposa. Fique certa disso. Obrigado pela risada, irmã. Você me entusiasmou agora. É porque algumas pessoas começam a ficar fazendo conexões. Ei, por favor, tire o Jonas do barco, mas não é seu marido. Você sabe, algumas pessoas na sua vida não têm que ser demitidas do elenco. Elas só têm que ter um papel menos influente, onde eles apareçam menos na tela. Um papel secundário. Sabe, a Bíblia fala sobre sacudir a poeira dos pés. Quando as pessoas não receberem o Evangelho, porque por vezes nós estamos insistindo em coisas que trabalham com desonra. E essa insistência não terá frutos. Essa é uma faca de dois gumes, é claro. Enfim, nós vivemos uma era de histeria. Se metade das mentiras que nós acreditamos fossem deletadas da nossa mente, nós teríamos metade dos nossos inimigos eliminados do dia para a noite. Eu vim aqui te dizer que você tem que eliminar muitas das suas lutas, porque elas são irreais. Nós temos fantasmas demais, teorias da conspiração demais, esquizofrenias coletivas. Então precisamos de um King Kong. Criamos medos e precisamos de um herói para nos salvar. Há pessoas na nossa vida que criam um problema para depois trazer uma solução. Manipuladores querem nos manter no problema para que nós dependamos deles toda a vida. Martin Niemöller encontrou com Hitler em 1941. Ele era um pastor alemão homem. Um pastor alemão, claro, um homem. Por favor. E ele disse que ao se encontrar com Hitler, ele disse:
o que eu vi foi um menino muito assustado. Eu tenho medo de meninos assustados com muito poder nas mãos. Porque assim Stalin, ou Pol Pot, ou Mao Tse Tung mataram tanta gente porque eles estavam aterrorizados. Quando existe alguém batendo no peito como um King Kong, veja, alguém está realmente assustado. Alguém disse que existe uma criança ferida por detrás de um adulto difícil. Olha para você mesmo e fala assim para ele: está tenso aqui. Não tem uma reunião mais pentecostal hoje? Vem na quinta. Escolha a sua história. Escolha seu papel. Escolha seu elenco e escreva algo bondoso sobre as outras pessoas. A malícia é a prima irmã de discernimentos ímpios. O que faz uma pessoa ser má, segundo o texto que eu li, é ter olhos maus. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quando você olha para a prosperidade de alguém com inveja, você tem olhos maus. Quando você vê o sucesso de alguém com tristeza, seus olhos são maus. Quando você deseja o mal das pessoas, seus olhos são ruins. Use sua criatividade para sonhar e não para suspeitar. Gaste seu tempo amando, perdoando, refazendo crenças, construindo pontes, destruindo muros. Eu sonhei essa semana que o alarme lá de carro tocava. E eu acordei com aquele sonho. E era, na verdade, um alarme falso. Diga comigo, alarme falso. Aquele sonho me foi dado para ilustrar essa mensagem. Entenda, eu não sou um desavisado, nem ignoro verdadeiros sinais de alerta. Eu estou pronto para lutar as batalhas reais. Eu sou um matador de dragões. Eu estou pronto para pisar as serpentes. Mas é preciso distinguir batalhas reais de batalhas imaginárias. Não quero viver uma vida gastando minha energia e atenção em alarmes falsos. Diga comigo, alarme falso. Muito do que nós chamamos de precaução, na verdade se trata de medo. Há muita covardia em liderança hoje. Mas se eu for traído? E se as pessoas me usarem? Se eu apostar em alguém, então somente for usado? Minha resposta a isso é: se você achou um Judas, você está a 3 dias da sua ressurreição. De qual história você decidiu fazer parte? De qual história você decidiu acreditar? Essa semana nós fizemos 18 anos do 11 de setembro. Imagine que alguém acreditou em uma história sobre matar infiéis jogando aviões nas Torres Gêmeas. Insano, demente. Sim, um pastor essa semana se matou nos Estados Unidos. Que história uma pessoa acredita para dar fim à sua própria vida? Deus tem uma história para você. E decida hoje fazer parte dessa história dele, que ele tem para você. O Salmo 139 diz que ele escreveu os nossos dias quando nenhum deles havia. Isso não é fatalista. Isto é, alinhe-se com o meu propósito, viva o meu sonho. Ou você pode escolher outro sonho, que na verdade não é um sonho, senão um pesadelo. Jeremias diz: eu é quem sei que pensamentos tenho ao vosso respeito. Ei, eu sei o que eu estou pensando sobre você. E são coisas muito boas, para lhe dar um futuro e uma esperança. Essa é a minha expectativa, a minha perspectiva. Mas o seu medo está criando histórias de um futuro onde Deus não está. Eu vim aqui lhe dizer essa noite, olhe para mim. Coloque Deus na equação do seu futuro.
Deus está lá e está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Se você imagina um futuro ruim, você imaginou um futuro sem Deus. Acredite, o medo são as cordas que te mantêm nos bastidores da sua própria história. Saia das sombras. Chegou a hora de entrar em cena, de viver sua vida real, de apresentar o seu melhor papel da vida, de se encontrar no seu elemento, lugar onde você produz mais, na sua convergência, de criar novas histórias onde tudo é possível, histórias onde o bem triunfa e o mal perde, afinal. Jesus disse: faça-se conforme a sua fé. Como será o seu futuro? Com a forma da sua fé. Isso é uma declaração de euforia, é um cheque em branco. Hoje de manhã, lá em São Paulo, eu ouvi, no meio de uma adoração, nós estamos em uma audiência com os céus. E estamos falando com o juiz dos juízes sobre a nossa causa. Como diz Isaías 43, verso 25, entremos juntos em juízo, apresente as tuas razões. E quando você tem acesso a esse juiz, qualquer coisa contra você se torna por você. No que você acredita, lhe capacita a agir na mesma natureza de quem você crê. Eu vou repetir isso. Se você acredita em alguém ou em algo, você age sob a mesma influência, o mesmo poder e a mesma autoridade. Quando você acredita em Deus, você ativa a natureza dele em seu favor. Ouça o que diz Efésios 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Não é o seu poder, mas é o poder dele. Não é a sua capacidade, é a capacidade dele. Não é a sua força, é a força dele. Não é o seu livramento, é o livramento dele. Não é o seu pesadelo, é o sonho dele.